Olá pessoal, como a gente havia combinado no vídeo anterior, agora a gente vai dar continuidade à correção do exercício, tá? No vídeo anterior a gente parou na 10, agora a gente vai continuar corrigindo a partir da 11, tá certo? Eu resolvi fazer dois vídeos para que não ficasse muito extenso. Então vamos lá, o primeiro é conceitue rochas, a questão 11. Então, rocha é um agregado de minerais ou apenas um único material consolidado. Então, esse é o conceito de rochas, tá? Eu coloquei até uma ilustraçãozinha para a gente ver, né? Um determinado tipo de rochas. Até porque a gente vai ver agora que as rochas são classificadas em três tipos segundo a sua origem, que são as rochas magmáticas, sedimentares e as metamórficas, ok? A partir de agora a gente vai falar de cada rochazinha dessa para vocês e as características de cada uma. A primeira é caracteriza os seguintes tipos de rochas, dando exemplos, né? Como eu já havia antecipado. A primeira são as rochas magmáticas. Pessoal, magmáticas, quando a gente fala magmáticas, já lembro de magma, né? Então as rochas magmáticas são aquelas que resultam da solidificação do magma, tá? Então essas são as rochas magmáticas. Elas também são conhecidas como rochas ígneas, tá ok? Então, as rochas magmáticas são aquelas provenientes da solidificação do magma, tá? Eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de rochas magmáticas. O granito, né? Tá aqui o granito, e também o basalto. São dois exemplos de rochas magmáticas, tá ok? Vamos para a próxima, para o próximo tipo de rocha, são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são as compostas de sedimentos oriundos de outras rochas, né? Os sedimentos são transportados pelos ventos, né? Pela ação dos ventos ou pela ação da água, que são depositados e depois solidificados. Então, as rochas sedimentares são fruto desses processos, tá ok? A ilustraçãozinha aí mostra para vocês exemplos de rochas sedimentares, né? Nós temos a areia, né? Todo mundo já viu, com certeza, né? Areia, calcário, tá? Calcário, o arenito e também outro exemplo aqui é a salgema, tá? Ok? Vamos para a próxima rocha, né? Faltou falar agora das rochas metamórficas, né? O nome metamórficas, pessoal, vem de metamorfose, de transformação. Então, as rochas metamórficas são aquelas que antigamente eram ou sedimentares ou magmáticas e passaram por um processo de transformação e acabaram se transformando em outro tipo de rocha, tá? Daí o nome rochas metamórficas, que vem de metamorfose, que significa transformação, tá? Aí eu peguei para vocês alguns exemplos, por exemplo, o granito, né, que se transforma no gneiss, o arenito, que se transforma no quartzo, tá? O calcário, que se transforma no mármore. Então, esses são exemplos de rochas metamórficas. Uma dica, basta lembrar, metamórficas vem de metamorfose, ou seja, de transformação. Então, são rochas que se transformaram, né? Antigamente eram rochas magmáticas ou sedimentares, mas passaram por um processo de transformação e se transformaram em outro tipo de rochas, as chamadas rochas metamórficas, tá bom? Vamos dar continuidade ao exercício para que esse vídeo também não fique longo. Estou monitorando aqui o tempo. Olha, diferencie rochas magmáticas intrusivas de rochas magmáticas extrusivas. Pessoal, as rochas magmáticas intrusivas é aquela rocha solidificada no interior do manto da Terra, tá? E a flora já consolidada. Já as rochas magmáticas extrusivas resultam da consolidação do magma na parte externa da Terra, tá? Rochas magmáticas intrusivas são aquelas formadas na parte interna da Terra e as extrusivas na parte externa. Eu acho que eu coloquei aqui uma ilustraçãozinha para mostrar para vocês, tá? Então, observem aqui, ó, né? Nós temos o magma, né? No exemplo da rocha magmática intrusiva, onde eu estou passando aqui a seta, ela acaba se solidificando na parte interna da Terra. Então, quando isso ocorre, ela é chamada de rocha magmática intrusiva, que é esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês,
do granito, tá? Já a rocha magmática extrusiva, né? Observe que ela vai até a parte externa e ela se solidifica na parte externa, tá? Então, esse tipo de rocha magmática é chamada de rocha magmática extrusiva. Ela se solidifica na parte externa da Terra, certo? Compreendido? Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando no WhatsApp, tá? No privado ou na nossa sala virtual. Vamos para a 14ª. Caracterize os seguintes tipos de rochas, os seguintes tipos de estruturas geológicas, né? Então, a primeira, escudos antigos ou cristalinos. Quais são as características dos escudos cristalinos ou antigos? São as províncias ou estruturas geológicas mais antigas do planeta Terra, pessoal, em razão de sua formação que remonta ao período pré-cambriano. São as formações mais desgastadas da crosta terrestre e que contam com as rochas mais resistentes, né? Quando ela apresenta essas características, esse tipo de estrutura geológica é chamado de escudos antigos ou cristalinos. Aí eu coloquei para vocês um exemplo, uma ilustração para vocês terem mais ou menos uma visão do que são os escudos antigos ou cristalinos, tá certo? Essa bela paisagem da natureza, né? B. Bacias sedimentares. Quais são as características dessa estrutura geológica? É uma depressão rochosa, uma área rebaixada no relevo e que ao longo do tempo geológico acaba por acumular sedimentos de naturezas diversas, tá? Então, quando se apresenta essas características em uma determinada localidade, essa estrutura geológica é formada pelas bacias sedimentares, tá? Lembrando, pessoal, que fontes de energias como o petróleo, o carvão mineral, eles são encontrados nas regiões das bacias sedimentares, porque, vez por outra, isso acaba sendo exigido nos Enems, tá, da vida. Então, eu coloquei uma ilustração para vocês aí do que é uma bacia sedimentar, tá? Mais uma paisagem para vocês observarem. Ok? Vamos então para a próxima. Dobramentos, né, que podem ser modernos e antigos. Então, os dobramentos, pessoal, acontecem com maior frequência em áreas onde ocorre formação geológica sedimentar. Surge a partir de pressões exercidas por placas litosféricas que se movem no sentido horizontal, tá? Então, essa força provoca o enrugamento do relevo. Com o exemplo que eu vou mostrar aqui, vai ficar melhor para vocês verem. Está aí, nessa cadeia de montanhas, né? Que é um exemplo de dobramento antigo, que são os famosos Montes Apalaches, nos Estados Unidos, certo? Eu peguei outro exemplo aqui para vocês, de um dobramento moderno, né? Todo mundo já ouviu falar, com certeza, a famosa Cordilheira dos Andes, que fica localizada no Chile, tá ok? Então, esses são os dois exemplos que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Pessoal, feito isso, eu quero agradecer a vocês, tá? A gente acabou de corrigir todas as atividades referentes à segunda semana do mês de maio, tá? Eu quero agradecer vocês pela atenção, sempre reforçando aquela ideia. Todas as atividades passadas até hoje estão lá na nossa sala virtual. Desde a primeira semana de aula remota até hoje, está lá na nossa sala virtual, tá? Qualquer dúvida é só chamar no privado, lá no WhatsApp, ok? Valeu? Um abraço a todos.